Olá, eu sou o Luís Costa Branco e este é o Mobiboom, um podcast para os que gostam de mobilidade com bicicletas, motas, carros ou comboios. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt. Esta semana tenho comigo Miguel Amado, partner da Ernst & Young, Government and Infrastructures Leader. O tema deste episódio é o que é uma Smart City. Miguel, bem-vindo. Comecemos pelo básico. Ao falarmos de Smart City, estamos a falar de tecnologia e dados ou de uma nova forma de pensar a mobilidade e o espaço urbano? Bom dia, Luís. Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu acho que quando se fala de Smart Cities temos que falar muito mais do que tecnologia. A tecnologia é um mecanismo, é um meio para atingir um fim. Eu acho que quando falamos de Smart Cities, primeiro temos que, se calhar, tornar mais abrangente o conceito. Já não é só cidades, é território e, quem sabe, para atingir os objetivos a que se propõe, uma nação inteligente e, se calhar, até uma Europa inteligente. Mas o conceito está muito mais ligado aos objetivos que pretende atingir do que propriamente dos meios. Eu acho que uma Smart City é uma cidade, é um espaço, território, que tem como objetivo garantir um melhor nível de vida aos cidadãos. Esse é o objetivo primordial. Sim, que aí habitam ou exercem atividade profissional ou outros tipos de atividade, ou lúdica. Porque há muita gente que vive, por exemplo, fora de Lisboa, mas que utiliza Lisboa para atividades lúdicas ou para atividades profissionais. E, portanto, eu acho que o conceito tem que ser muito mais abrangente. E depois, não é só à volta da tecnologia. A tecnologia acaba por ser, no final do dia, talvez a última camada. Okay? Eu acho que primeiro tem que haver um planeamento e um objetivo final de como é que se quer posicionar a cidade. É uma cidade só para habitantes, é uma cidade para habitantes e para turistas, é uma cidade onde se quer que as pessoas andem de um lado para o outro, ou é só um sítio para se estar e para se desfrutar. Depende muito onde é que se situa a cidade no território e no país. Portanto, acho que o primeiro passo e o primeiro ponto é ter um plano. É ter uma visão. Uma visão, exatamente. Porque depois a forma como se tomam decisões, a forma como se fazem investimentos e a forma como se utiliza a tecnologia tem que estar condicionada. Porque se nós formos começar pela tecnologia, o que vai acontecer é vamos investir de forma mais emocional, avulsa, emocional, sem grande sentido, e torna-se muito mais caro e menos eficiente juntar as peças todas. Não estão integradas essas ferramentas tecnológicas para um propósito, para a tal visão. Que dimensões é que acha que estão mais avançadas em Portugal? Ou seja, a mobilidade, a energia, a digitalização e as que estão a precisar de um empurrão? As dimensões de uma Smart City, elas próprias estão sempre numa dinâmica grande. Nós temos algumas que se calhar se permanecem imutáveis, e quando olhamos para a dimensão sustentabilidade ou climática, acaba por estar sempre no top of mind de toda a gente. Uma cidade limpa, uma cidade saudável, uma cidade onde se possa andar e respirar bom ar, acaba por ser sempre a primeira ideia que temos. E eu acho que aí Portugal tomou a dianteira. Acho que Lisboa, que foi inclusive a capital verde da Europa no ano 2020, tem tomado muitas medidas muito interessantes, e acho que em termos gerais Portugal está bastante bem posicionado. Há outras dimensões, como por exemplo a mobilidade ou os transportes, onde houve de facto passos incríveis, como o Navegante, e aí voltamos àquela nossa discussão inicial que não é só Smart Cities, são territórios inteligentes. O Navegante é de facto um passo tremendo. E se formos ver, é o conceito em si, aquilo que quer
que se quer fazer com isso, dar mais mobilidade e mais fácil a pessoas, é conseguir integrar vários tipos de transporte e é conseguir, sobretudo, ter também ali um instrumento de política pública. Foi o Navegante que permitiu, por exemplo, eu dizer, eu agora quero que todos os estudantes e os idosos tenham acesso grátis aos transportes públicos. Como é que eu fazia isso antes se não tivesse algo que os agregasse e algo que me permitisse rapidamente implementar uma política pública? Não dava. E, portanto, não só o facto de agregar e de tornar muito mais integrada e fácil a experiência de transporte permitiu criar esta política pública de dar transporte grátis aos mais novos. E aos mais Essa velhos. visão integrada da realidade, seja várias operadoras de transportes públicos, seja a recolha variada de informação para ser depois usada numa visão qualquer que se tenha do território ou da cidade, como queira, faz essa dificuldade desta perspectiva integrada global, faz parte da característica nacional de olhar para a realidade que nos envolve, para o processo até de tomada de decisão? Bom, eu acho que é uma característica nacional e é uma característica também da sociedade e da democracia atual. Não é? Todas as decisões que têm que ser tomadas num espaço que é comum a todos têm que ser tomada de uma forma democrática, portanto, pelos poderes que estão instituídos, pelas câmaras municipais, pelas autarquias. Eu acho que muitas vezes nós, portugueses, tendemos a perder um bocado em toda essa complexidade, em vez de simplificar. Eu acho que houve passos importantes, houve a delegação de competências no processo de descentralização, mas que também mostrou que ainda não estamos preparados para isso. Mas, de facto, por vezes temos uma tendência muito grande a perder o objetivo de vista e ficarmos na espuma dos dias, na resolução de coisas mais pequenas que não nos fazem avançar. Quando se fala de uma smart city, um território inteligente, como se queira, a prioridade é olhar para aquele vetor que o Miguel assinalava, qualidade de vida, indicadores da qualidade do ar, espaços verdes, etc. Mas também, como o Miguel sublinhava há bocadinho, a questão da mobilidade é estruturante, tem a ver com o dia-a-dia das pessoas, qualquer que seja a idade que têm. Há a possibilidade de definir uma política de transportes conjugando-a com aquilo que são os indicadores que há, as métricas que há sobre a mobilidade partilhada, trotinetes, bicicletas. É possível definir que tipo de transportes públicos, que rotas é que se vão privilegiar, atendendo àquilo que são os fluxos das pessoas recolhidos através dos tais sensores ou da tal quantificação dos dados? Vamos lá ver. Hoje em dia eu diria que é possível tudo. Eu acho que o ser humano chegou a um estágio de evolução onde só não é possível o que a mente nos limita, e agora com a inteligência artificial, já nem tanto o que a mente nos limita, mas depois o que nós entendemos também é razoável e que temos que regular. Embora às vezes temos aqui também a tendência de regular demasiado, pelo menos na Europa. Mas é possível, e eu acho que aqui o grande tema é pensarmos na mobilidade como uma consequência do que temos de plano para a cidade, ou deveria ser ela própria um input, uma condicionante para a política e para o plano que temos para a cidade. Ou seja, pensá-la antes ou depois, não é? Exatamente. Do desenho que se quer para a cidade. Sim, eu penso muitas vezes nisso quando vou a Lisboa. Já não vivo em Lisboa, vivo fora. Sofro dos inúmeros desafios de quem tem que andar para trás e para a frente, e muito trânsito. E quando estou em Lisboa e vejo ali no Campo Grande, na Avenida República, Avenida Liberdade, e ficar cada vez mais exíguo o espaço para carros e afins, eu começo a pensar, mas porquê é que se faz isto? O trânsito vai ficando cada vez mais caótico. Nós temos que pensar mas nós queremos uma cidade para as pessoas ou para os carros? Nós queremos que as pessoas se movimentem na cidade como? Não é de carro. Nós queremos que elas se movimentem de uma forma que produza menos carbono, que seja mais rápido, que seja mais eficiente, e se calhar os carros têm que ficar fora. E é uma das coisas, por exemplo, que a mim me faz imensa confusão, e estava era um dos investimentos do PRR, eram os parques fora das cidades, para conseguir acumular todas as pessoas que vêm de fora. Os interfaces em que se deixa o carro e se apanha qualquer tipo de transporte que seja conveniente. E eu não vejo muita coisa a avançar nesse aspecto. Sim, mas há exemplos fora de que
ao construir-se esse tipo de infraestruturas, a tendência é que as coisas depois fluam melhor, não é? Fico sempre com alguma dificuldade em perceber porque é que não se replica, obviamente adaptando à realidade nacional, as boas práticas que vemos lá fora. E aí é um ponto que pegas que é muito interessante. Quando, mais uma vez, e voltando ao início, quando falamos de Smart Cities, é um conceito muito abrangente e se formos ver para cada cidade, o objetivo e a dimensão em que apostam é diferente. Nós, se pensarmos, por exemplo, numa ótica de sustentabilidade, tens Copenhaga como um exemplo de topo do bem que é feito, para além de Lisboa e mesmo o Porto tem feito coisas muito interessantes. Mas se formos olhar, por exemplo, numa perspectiva de sensorização, integração de informação, de interoperabilidade, de uma tecnologia de facto transversal, não encontras isso na Europa, encontras isso na Ásia. Singapura talvez seja o caso mais evidente e mais mediático, também porque foi uma cidade moderna, já criada com um conjunto de infraestruturas preparadas para isso. Se formos olhar, por exemplo, para inclusão social, para cuidar dos mais novos e dos mais velhos, tens Seul. E é uma questão muito cultural, mas lá está, os objetivos são diferentes. Se quiseres olhar para, por exemplo, para envolver os cidadãos nas políticas públicas, na forma como se governa a cidade, etc., tens Barcelona, que foi obrigado a... Barcelona teve um tema muito grande com o turismo. Foi uma cidade que de repente ficou descaracterizada para os seus habitantes, era só turismo, portanto... Que é uma queixa que se ouve muito em Lisboa. E provavelmente vai seguir o mesmo caminho que Barcelona. E Barcelona teve que dar avanços muito grandes no que diz respeito a utilizar a tecnologia para envolver os cidadãos na tomada de decisão, na auscultação e tornar a cidade de volta, dar a cidade de volta aos cidadãos. Se formos ver... Isso significa que é um caminho que tem solução. Tem, eu acho que há solução para tudo. Nós muitas vezes não vemos a solução porque pensamos que o desafio é diferente. Ou ficamos deslumbrados com soluções para pequenos desafios que não são o mais importante. É fantástico, falávamos há bocado dos dashboards e de ferramentas de soluções tecnológicas para gerir o metabolismo da cidade. A água, a eletricidade, os movimentos das pessoas, etc. Isso é tudo fantástico. E trazer uma aplicação dessas é incrível. Aquilo é emocionante e tu veres aquilo a andar e ver os dashboards e teres um centro de controle. Agora, tu consegues de facto alimentar os dados de forma a tomar decisões certas? Nem sempre, porque nós então cá em Portugal tendencialmente começamos pelo fim. E o princípio aqui vai ser sempre os dados. E a utilização dos dados eu acho que é provavelmente a base para tudo isto. Era aí que eu ia chegar agora, porque falámos da recolha dos dados, do armazenamento até dos dados, mas depois, a posteriori, tem que haver a capacidade de tomada de decisão e de análise primeiro e depois de tomada de decisão de acordo com esses dados. O que eu pergunto é, os decisores em Portugal, e não querendo abusar da generalização, têm essa capacidade de analisar os dados e aplicando-a depois à visão que têm para a cidade e cruzando aqui com um fator importante que é a coragem política para tomar uma decisão. A capacidade de análise vai sendo cada vez menos necessária, porque as ferramentas fazem. Eu acho que o discernimento e o espírito crítico é que tem que existir, e eu acredito assim, que a sofisticação e a evolução do próprio dos políticos portugueses, todos, eu acho que está no sentido de cada vez mais terem essa capacidade. A política envolve-se muito, ou seja, a decisão não é sempre aquela em prol do bem comum, mas isso não é uma coisa em Portugal, é uma coisa resulta da democracia em geral, mas eu acho que existe essa capacidade. Os dados são de tal maneira importantes que têm que ter uma atenção especial e têm que ter um governo específico. Nós temos, para mim, no privado e no público em geral, para todas as organizações que hoje em dia queiram ser data-driven e human-centric, porque eu acho que é uma tendência geral para tudo, inclusive para as smart cities, tens que começar pelo um bom governo de dados. Tens que saber de onde é que os dados vêm, tens que conseguir mantê-los, tens que conseguir higienizá-los. Nós não podemos acumular dados infinitamente. Se as pessoas tivessem acesso aos números
que representa em termos de lixo tecnológico, pegada ecológica, é brutal. Eu, para manter todas as minhas conversas no WhatsApp ou todos os meus e-mails, porque um dia posso precisar de ir buscar uma coisa qualquer, aquilo é espaço que está a ser ocupado num data warehouse que precisa de energia, que precisa de uma série de coisas para manter aquilo a funcionar. E portanto, nós temos que ter uma preocupação muito grande na gestão dos dados. Depois, porque os dados, todas as decisões que sejam tomadas com base em dados, depende se os dados estão certos ou se estão errados. E é muito fácil nós termos dados que podem ser baralhados, que podem ser mal entendidos se não estiverem bem mantidos, podem estar mal situados em termos temporais, podem estar mal contextualizados em termos de onde é que vêm, para onde é que vão. Enfim, os dados têm que ser muito bem geridos. E a partir daí é que depois as coisas começam a fluir de forma muito mais fácil e, sobretudo, com confiança. Confiança é um tema que também tem que estar no centro das Smart Cities. Confiança nos dados, confiança nas pessoas que tomam as decisões e confiança por parte dos cidadãos que as decisões estão a ser tomadas com base no seu bem-estar. Num racional qualquer, num propósito. Exatamente. E numa visão. Miguel, que tendências internacionais e que cidades é que servem de referência para a Ernst & Young e que Portugal poderia eventualmente seguir? Eu referi-te há pouco aquelas eu acho que Barcelona é claramente um exemplo a seguir no que diz respeito ao envolvimento dos cidadãos na tomada de decisão e da definição de políticas públicas. Helsínquia pode ser um bom exemplo na mobilidade. Helsínquia conseguiu juntar não só os transportes públicos, como cá em Lisboa, por exemplo, foi feito, e o Navegante é um excelente exemplo disso, mas Helsínquia conseguiu fazer mais do que isso e conseguiu juntar também os privados. E se nós, quando olhamos para a mobilidade e para os transportes, sabemos que não é só os transportes públicos. Claro. O meu filho vai desde a parede até ao técnico, utiliza não só o comboio e o metro, mas utiliza também uma trotinete, volta e meia utiliza um Uber, um Uber ou um outro qualquer, porque os comboios têm obras e param, etc. E não há cá em Portugal um único espaço tecnológico, seja uma aplicação, quer que seja, que une isto tudo e que crie a mobilidade como um serviço. E Helsínquia foi perito nisso e é um excelente exemplo. Ou seja, alguém que apanha o comboio, como tu dizias, na parede e que perceba através dessa aplicação que vai chegar a determinado sítio e que não há trotinetas disponíveis, há Uber, ou Bolt, ou TVDE, o que se queira chamar, ou que não pode ir por comboio porque há uma obra que vai atrasar e, portanto, o melhor é ir de outra forma qualquer. Era isso que convinha criar. Exatamente. E Helsínquia tem um excelente exemplo. Eu não me lembro do nome da aplicação ou da plataforma, mas já tem uma e costuma ser utilizada como um best practice. Neste tipo de trabalhos, nesta área, a Ernst & Young é desafiada a fazer que tipo de consultoria? Nós tipicamente ajudamos a pensar e a planear. Lá está, a parafernália de tecnologia existente tira foco daquilo que é importante, que é o que é que estamos a construir e como é que podemos lá chegar. E as implementações tecnológicas são um passo num plano. Portanto, muito ajudar a planear, a pensar e pegando aqui na pergunta anterior das grandes tendências, naquilo que eu acho que vai ser o futuro das Smart Cities. Eu acho que há um avanço tecnológico que vai transformar totalmente a forma como nós olhamos para o espaço urbano, para as cidades, para o território, que é os gêmeos digitais, que é eu conseguir traduzir em bits e bytes, ou quando chegar a computação quântica já não será assim, mas a informação tecnológica, os números das cidades, o metabolismo da cidade, e conseguir criar uma versão digital da cidade, do território, quer que seja, onde se pode simular, onde se pode antecipar impactos das políticas públicas e, portanto, garantir que não se tomam decisões sem olhar para os cenários todos, porque nós hoje em dia não conseguimos desenhar e analisar todos os cenários se eu de repente cortar a Avenida da República. Que havia há uns tempos e que devemos ter jogado os dois, que é o SimCity, não é? Exatamente, é um SimCity, mas on steroids e com a possibilidade de introduzir muitas variantes. O que é que acontece se eu agora cortar a Avenida da República e não houver trânsito na Avenida da República? E consigo ver o impacto não só no movimento, mas o impacto nos números, nos indicadores relacionados à sustentabilidade, ao índice
de poluição, o nível de vida, a qualidade de vida. Há muitos KPIs que vão continuar a ser medidos e esses KPIs podem ser simulados através desses géneros digitais. Eu acho que esse vai ser a mudança. Vamos ver se consegue depois também replicar ou potenciar o tipo de votos que isso gera em termos de decisões políticas. Eu acho que esse vai ser logo um dos KPIs que vai ser introduzido, infelizmente, mas se for para se focar nos cidadãos, acho que não tem mal. Miguel, para terminarmos, que ajuda é que pode vir a dar, num cenário ideal, a inteligência artificial na definição de uma Smart City ou de um território smart, digamos assim? Portanto, para além do tema dos géneros digitais, que eu acho que claramente vai mudar o jogo, vai ser um passo de gigante. Eu acho que atualmente, com outra tecnologia que está a ser muito utilizada, que é o Edge Computing, que é ter processamento nas extremidades, nos próprios sensores, a inteligência artificial associada a esse Edge Computing pode tornar a cidade inteligente por si. Ou seja, não é só dar informação para dashboards para que pessoas tomem decisões, é já ter incutido na inteligência artificial a algoritmia que toma as decisões no imediato. Há coisas simples como os semáforos, por exemplo, ainda não está, mas já há sítios que tem, mas ainda é muito, muito limitado a algoritmia, mas já é utilizado na iluminação, mas pode ser utilizado em água, energia, smart grids, também é um aspecto que já está implementado em muitas cidades, em Lisboa também não está mal. Mas mais uma vez com a inteligência artificial que vai trazer uma rapidez da atuação sobre os dados muito maior. E, portanto, tornar as cidades inteligentes per si. E não é dar dados para que depois a inteligência humana tome decisões. É já tomar as próprias decisões e tornar-se, de facto, uma cidade esperta. Já não é só inteligente, é esperta. Não é? Já, para além de pensar, atua. Miguel, obrigado. Este podcast do Expresso foi gravado e editado na Telehouse. A identidade sonora é de Salomé Rita e a capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Luís Costa Branco e volto na próxima semana. Boa viagem. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt.